No último volume não tivemos nada demais, além de Rudels tendo que arrumar a bagunça de Irene e Porcena, que claro, não podiam ficar na dela sem causar problemas. Porém, no final dele, tivemos um cliffhanger que nos leva para o atual volume que vou resumir, onde dessa vez Rudels cometerá um erro enorme que vai arruinar todos os esforços que Orsted estava fazendo para poder chegar até Hitogami. Mas como ele conseguiu essa façanha? Vamos descobrir nesse vídeo. Mas, antes de começar o vídeo, eu quero pedir duas coisas para vocês. A primeira coisa é que eu habilitei o Valeu Demais, então caso vocês queiram contribuir para o canal, vocês podem usar essa ferramenta para doar qualquer valor que for bom para vocês. Eu agradeceria muito com qualquer valor que vocês dessem. E a última coisa é para, através do celular de vocês, usarem a ferramenta para hypar o vídeo, já que essa ferramenta ajuda bastante para a visibilidade do vídeo. Como o canal está passando por um momento difícil desde as enchentes e eu fiquei 2 meses sem postar, eu agradeceria muito se vocês contribuíssem dessas duas formas para o canal. Mas, então chega de mendigar, hoje eu vou trazer o resumo do volume 19 da Light Novel de Mushoku Tensei. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Recapitulando, caso alguém não lembre, Zanoba recebeu uma carta de Shirone, e nessa carta tinha o selo real de Shirone e a assinatura de seu irmão Pax, que com a ajuda do reino do Rei Dragão, matou o seu pai, seus irmãos e se tornou o rei. Só que por conta dele ter assumido o trono, a maioria dos ministros e generais do reino foram demitidos após o golpe, e muitas pessoas fugiram do país com medo. Claro, né? Olha o cara que tá no trono. Isso acabou fazendo com que sua força militar ficasse perigosamente fraca, além de uma nação rival ao norte estar se preparando para tirar proveito da situação. Por conta disso, que ele estava ordenando que Zanoba voltasse para o reino e ajudasse na força do exército, pois, como ele era uma criança abençoada, sua força seria mais que bem-vinda. Cliff e Rudels sabiam que essa ordem era claramente uma armadilha para matar Zanoba, mas o próprio não se importava, e mesmo assim estava disposto a voltar para o reino. Ele tinha esse senso de dever, pois desde criança ele cometeu vários erros que teriam resultado em sua morte, como matar seu irmão mais novo e até sua esposa com sua força esmagadora sem querer. Mas, por ele ser uma criança abençoada, todos fizeram vista grossa para os seus crimes. Tudo para que no futuro ele lutasse pelo seu país quando ele realmente precisasse dele. Por esse exato motivo, Zanoba pretendia ir para Shirone, não importando se ele fosse morto logo em seguida. Por se tratar de um dos, se não o seu melhor amigo, Rudels não podia simplesmente deixar Zanoba ir para a morte. Por isso, ele declarou que iria junto de seu discípulo para Shirone, o que o próprio não recusou. Depois dessa conversa, Rudels foi até Orsted para saber se tudo isso fazia parte do plano de Hitogami. E Orsted apenas responde de que não tinha certeza, mas era uma possibilidade que eles não podiam descartar. Por esse exato motivo, Rudels iria para Shirone, enquanto Orsted iria para o reino do Rei Dragão para descobrir se existia algum discípulo de Hitogami. Mas, antes que eles partissem, Orsted avisou duas coisas a Rudels. A primeira coisa que ele avisou é de, em hipótese alguma, ele matar Pax. Rudels achou isso estranho, mas não perguntou o motivo. E a última coisa era de uma das pessoas que estavam do lado de Pax. Graças a Ginger, que foi para Shirone para conseguir informações, Orsted descobriu que Pax tinha ao seu favor o 5º colocado dos 7 poderes. Ele era conhecido como o Deus da Morte, e o seu nome era Randolph Mariani. Ele foi um homem que, desde que ocupou o 5º lugar dos 7 poderes, ficou por 10 anos inteiros apenas matando diversas pessoas que queriam tomar o seu lugar. Até que depois desses 10 anos, ele cansou de sua rotina sangrenta, e voltando para o reino do Rei Dragão, ele se tornou um cozinheiro. O problema era que ele era um cozinheiro medíocre, juntando com o fato de que ele assumiu um restaurante quase falido de um parente, e não demorou muito para esse mesmo restaurante fechar as portas, ele acabou ficando sobrecarregado de empréstimos maciços, e por conta disso, ele foi recrutado por um general do reino do Rei Dragão e assumiu a sua atual posição como Cavaleiro Real. Por mais que sua história tivesse seus altos e baixos, o que eles tinham que focar era nas suas duas técnicas que ele tinha desenvolvido para chegar ao nível de poder que ele tem hoje. O nome dessas técnicas eram Lâmina Atrativa e Lâmina Estonteante. A Lâmina Atrativa convence seus inimigos a avançar quando isso não é sábio e contra-ataca o seu ataque. A Lâmina Estonteante convence seus inimigos a se conterem quando deveriam atacar. Tudo o que Rudels precisava fazer para lidar com essas técnicas era atacar quando quisesse se defender e se defender quando quisesse atacar. Era algo bem difícil, mas ele teria que dar o seu jeito.
Depois da reunião com o chefia, Rudolph vai até as suas 3 esposas para notificá-las de sua partida para Shirone. Elas não viram nenhum problema, afinal, ele estava fazendo isso por um amigo, mas pelo menos Roxy iria junto dele. Com isso, o time que iria para Shirone seria Zanoba, Rudolph e Roxy. Depois de decidir quem iria, eles tiveram que ir até Perugils para poder atualizá-lo e pedir sua ajuda. Além de que eles precisaram fazer um apelo para deixar Roxy entrar no castelo para usar o círculo de teletransporte para Shirone. Depois das despedidas, o trio rapidamente chegou a Shirone. E logo depois de chegar, enquanto Roxy e Ginger ficavam hospedadas, Rudolph e Zanoba marcaram uma audiência com o rei para anunciar sua chegada. E ao chegar no ponto de encontro, eles se depararam com uma visão que provavelmente não esperavam, mesmo que soubessem o que iam encontrar. Sentado em um trono estava Pax, o antigo príncipe e o atual rei de Shirone. Junto dele estava uma garota de cabelos prateados e um olhar vazio chamada Benedict King Dragon, que estava sentada no seu colo. E do lado deles estava Randolph Mariani, que estava bocejando, parecendo que estava achando aquilo um saco. De primeira, Rudolph e Zanoba estavam cautelosos, afinal, quem estava na frente deles era um pervertido sem escrúpulos que precisou ser exilado. Mas, surpreendentemente, Pax parecia uma pessoa um pouco diferente, ainda mantendo sua parte pervertida, mas diferente de antes. Tanto que uma das coisas que Pax diz depois de fazer algumas brincadeiras era que não guardava rancor de Zanoba pelo que ele fez anos atrás. Afinal, atualmente, ele tinha mudado. Quando foi exilado, a única coisa que Pax fez foi ficar cada vez mais amuado e retraído. Mas tudo isso mudou quando ele conheceu uma garota. Essa garota parecia passar todo o seu tempo sozinha nos jardins, sem fazer nada em particular, com uma expressão melancólica em seu rosto. Pax logo se envolveu com essa garota e eles começaram a criar uma relação boa. O problema foram as fofocas que a relação deles causou. Benedict era a 18ª princesa, e por conta disso, ela não era respeitada, e por conta de seu rosto e seu silêncio, ela muitas vezes foi chamada de débil mental. E juntando com o fato de que ela estava se relacionando com um príncipe que foi exilado, as fofocas sobre aqueles dois inúteis se espalharam. Ao escutar aqueles insultos, Pax decidiu mostrar a todos que ele não era inútil. Ele então começou a trabalhar muito duro em si mesmo, se jogando no estudo da magia, junto de outras matérias acadêmicas. Então, 1 ano e meio antes do momento atual, Pax tinha participado de um grande torneio acadêmico e produziu resultados que o colocaram entre os jovens estudiosos mais promissores do reino do Rei Dragão. Esta conquista chamou a atenção do próprio rei, que acabou gostando de Pax na mesma hora. E por gostar do garoto, o rei ofereceu uma recompensa a ele. E se aproveitando disso, ele pediu a mão de Benedict. Mesmo que ela fosse a 18ª princesa, ela era alguém da realeza. E por isso, Pax deveria assegurar sua posição primeiro. Para que ele pudesse fazer isso, o rei deu para Pax Randolph como seu guarda-costas. E isso nos leva ao momento atual, com Pax tendo assassinado seu pai e irmãos e agora sendo o rei de Shirone. Mas, por não poder ficar dependendo para sempre da ajuda do rei do reino do Rei Dragão, ele tinha que reunir forças por conta própria para provar o seu valor. E foi para isso que ele tinha requisitado o retorno de Zanoba. Esta, definitivamente, foi uma história de alguém que mudou. Parecia mesmo que tudo que Pax queria era a ajuda de Zanoba, mas as suspeitas ainda existiam. Ainda mais quando eles descobriram que fariam parte de um exército de 500 homens, enquanto o lado inimigo era um exército de 5.000 homens. Ou seja, Pax ainda não era 100% confiável. Depois de se despedirem do rei, Rudolph acaba tendo uma teoria com Roxy. Se tudo isso fosse parte dos planos de Hitogami, ele aconselharia Pax a aproveitar Rudolph e Roxy ficarem cansados depois de lidarem contra os 5.000 soldados. Já que eles eram magos, eles tinham um poder de fogo que poderia lidar com a diferença gigantesca de números. Nesse momento, Pax iria mandar Randolph para o campo de batalha, e assim, assassinar Rudolph e Roxy. Isso era apenas uma teoria, já que eles ainda não tinham certeza se Hitogami tinha o seu dedo metido nisso, mas eles não poderiam descartar. No final, por incrível que pareça, essa guerra acabou sendo muito mais fácil do que Rudolph pensava. Mesmo com a diferença de soldados sendo gigantesca, graças ao uso da magia Cumulonimbus junto de sua esposa, eles conseguiram facilmente virar o jogo, quase transformando a batalha em um massacre.
mas infelizmente eles não conseguiram finalizar aquela luta sem perda. Graças a uma rápida terapia de Roxy antes da batalha, Rudolph conseguiu manter sua mente estável e focar na comemoração de todos por terem vencido. O problema foi que Zanoba secretamente tinha formado um pequeno grupo de soldados que iriam cuidar dos soldados do inimigo que poderiam fugir. E infelizmente, muitos desses soldados tiveram o azar de serem pegos pela magia de Rudolph e Roxy. Saber que foi o responsável pela morte de aliados fez Rudolph ficar em completo choque e apenas seguir ordens sem questionar por algumas horas. Depois de terem aniquilado o inimigo, o líder daquele exército foi capturado. E por ele ser um nobre bem importante, ele seria usado como moeda de troca para a nação rival cessar com a hostilidade. Graças a esse refém, eles conseguiram um acordo de paz por pelo menos 3 anos. A nação rival ainda não desistiria de tentar derrubar a capital de Shirone, mas seria tempo suficiente para Shirone reunir forças. Por isso, essa guerra curta pode ser declarada como vencida, e nem mesmo Hitogami parecia envolvido nisso. Infelizmente, os inimigos não vinham só das nações vizinhas, como também vinham da própria capital de Shirone. Acontece que Ginger acabou descobrindo que um ex-general chamado Jade iniciou uma revolta a Pax e cercou o Palácio Real. Esse ex-general tinha feito um juramento de lealdade eterna ao antigo rei, e enquanto Pax massacrava sua própria família e fazia suas primeiras tarefas como rei, Jade aproveitou esse momento para começar a reunir forças com pessoas que desprezavam Pax. E ele ainda estava levantando essa revolta em nome do 11º príncipe chamado Haru Hashirone, que tinha apenas 3 anos. Príncipe esse que poucas pessoas sabiam da existência e era sobrinho de Jade, mas não havia nenhuma prova de que ele era o 11º príncipe. Por sorte, Ginger conseguiu escapar do palácio para poder avisá-los dessa revolta repentina. Ao saber que seu irmão estava em perigo, Zanoba logo disse que pegaria o caminho para ir salvar Pax, o que fez Ginger e Rudolph ficarem perplexos em como mesmo assim ele insistia em ficar ao lado de alguém tão desprezível. Por mais que Ginger e Rudolph tenham dado diversos motivos para Zanoba apenas deixar Pax e voltar para Sharia, inclusive até mesmo encontrando brechas no trabalho dele de lutar pelo reino, Zanoba mesmo assim não mudou sua decisão. Afinal, segundo ele, Pax ainda era o seu irmão mais novo, e ele não podia simplesmente ignorar seu irmãozinho em perigo. Isso apenas deixou Ginger preocupada com a segurança de Zanoba, mas Rudolph prometeu a ela que iria protegê-lo custe o que custar. Então, depois da demonstração da determinação do irmão mais velho, Rudolph, Roxy e Zanoba foram salvar o atual rei de Shirone. Se aproveitando de uma passagem secreta, o trio conseguiu chegar até o palácio sem serem percebidos e irem até a sala do trono, onde lá, tudo o que eles viram foi Randolph que estava sentado numa cadeira, divagando sobre a distância da sala do trono para a cozinha. Quando Randolph avistou o trio, ele começa explicando o que aconteceu. A pedido de Pax, ele usou o seu olho da divisão para construir uma parede improvisada ao redor do palácio, assim mantendo os inimigos afastados. Sim, ele tinha um olho demoníaco. E Pax, nesse exato momento, estava nos seus aposentos junto de sua esposa e pediu para Randolph não deixar ninguém entrar no quarto. Por se tratar de uma situação crítica, Zanoba queria conversar imediatamente com Pax, mas, seguindo as ordens, Randolph não deixou, o que acabou irritando e muito Zanoba. Por se tratar de um dos 7 poderes, Rudolph tentou ao máximo manter Zanoba controlado e não transformar tudo aquilo em uma luta. Mas foi então que ele decidiu perguntar a Randolph se o nome Hitogami era familiar para ele. E ao Randolph confirmar, Rudolph viu que eles não tinham escolha a não ser lutar. O problema era que essa luta foi uma enorme humilhação, e eles só não foram mortos por sorte. Randolph conseguiu fazer Rudolph olhar para trás, e nesse momento aproveitou para cortá-lo. Mas para salvá-lo, Roxy se meteu na frente do golpe, e recebeu um golpe fatal nas costas. Porém, ela tinha um anel que formava uma barreira como resposta a ataques físicos e um colar projetado para absorver um único golpe fatal. E depois dos artefatos fazendo seu trabalho, eles se despedaçaram na mesma hora. Randolph conseguiu desferir um corte em Zanoba, que conseguiu sair vivo graças à sua armadura e também à sua bênção. E por conta de sua esposa e melhor amigo quase morrerem, Rudolph pretendia recuar. Mas ao ver que Randolph não parecia muito disposto a segui-los, ele viu que tinha algo estranho. Ele então pergunta quais instruções Hitogami tinha dado a ele,
E Randolph responde que não tinha recebido nenhuma instrução. Ele, na verdade, nunca tinha tido sequer um sonho com Hitogami, e ele apenas o conhecia por meio de um parente. Ou seja, Rudolph quase matou sua esposa e seu amigo porque não perguntou o suficiente e tomou uma conclusão precipitada. Logo depois desse mal-entendido se resolver, Randolph acaba olhando para trás com um olhar relaxado, e avisa para o trio de que Pax tinha concluído o que estava fazendo. Por isso agora ele podia permitir o avanço do trio. Então, com a permissão dele, eles entraram. E ao entrarem no quarto, o trio acaba descobrindo que esse tempo todo, Pax tem tido um momento com sua esposa. E no momento, ele estava na varanda, dependurado no gradil e observando a capital abaixo. Ao ver que eles chegaram e entenderam por que estavam ali, Pax pergunta para Zanoba se ao ser resgatado, ele teria que repetir o ciclo. Zanoba fica confuso, mas Pax explica que ele fez o seu melhor para governar esse reino bem. Ele demitiu os ministros corruptos e deu seus postos aos mais merecedores. Ele estava fazendo tudo ao seu alcance para garantir um futuro para Shirone. Mas, mesmo com seus esforços, lá estavam os soldados que teoricamente estavam do seu lado, fazendo acampamentos em volta do palácio e não se dando ao trabalho de triturar os rebeldes do atual rei. Essa era a prova de que todos naquele reino o rejeitaram. É exatamente o que ele pensou. Sempre foi assim. Não importa o quanto ele tentasse, ninguém se importava. Quando ele se convence de que conseguiu, tudo desmoronava depois. Seus esforços sempre saem pela culatra no fim das contas. Um exemplo disso foi quando, com Roxy, ele finalmente dominou seu primeiro feitiço de nível intermediário. Ele praticou e colocou todo o seu esforço para aperfeiçoar suas habilidades. E a única reação que Roxy teve a todos os esforços dele foi soltar um suspiro. Mesmo depois daquilo, Pax sempre fazia o seu máximo para conseguir o interesse dela. Mas mesmo assim, a mente de Roxy sempre estava em outro lugar, e os seus olhos mal o notavam. Isso fez se perguntar do porquê ele estava se esforçando, se no fim tudo era desperdiçado. Isso fez a motivação dele diminuir até esgotar. E no final, Roxy tinha simplesmente desistido dele, dando de ombros para ele e deixando Shirone. No final, ninguém o aceitava como rei. Ninguém se reunia diante de sua bandeira. Em vez disso, se dirigiam a se juntar a um exército rebelde com o nome de uma criança aleatória que pode nem ser um príncipe. E a única pessoa que cuidou dele foi a sua esposa Benedict. Mas essa foi a única coisa boa que aconteceu com ele. Além de ninguém aceitá-lo, Pax se via como alguém que era incapaz de aprender com seus erros, e estava fadado a sempre repetir esses mesmos erros. E foi por conta disso que ele decidiu dar um fim a tudo isso. Sem que ninguém esperasse por aquilo, Pax, sem aviso prévio, simplesmente pulou para fora da grade da varanda. O seu quarto era no 5º andar do castelo, então aquilo definitivamente o mataria. Vendo aquilo, Zanoba correu desesperadamente em direção ao seu irmão para tentar salvá-lo, mas infelizmente sua tentativa foi em vão. Zanoba não teve ferimentos na queda, porém Pax não teve a mesma sorte. Afinal, ele era um humano normal. Ele tinha morrido imediatamente. Ver o corpo morto de seu irmão fez o rosto de Zanoba ficar branco de susto e uma expressão desesperada tomar conta de seu rosto. Ele então olha para Rudels e pergunta se todos os seus esforços foram inúteis. E Rudels apenas diz que não. Em seguida, ele pergunta se isso poderia ser plano de Hitogami, e Rudels diz que poderia ser. Ao entender isso, Zanoba gentilmente posicionou o corpo de seu irmão no chão. Então, expirou bem devagar. Sua expressão sugeria que ele estivesse chorando, mas não havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Após um longo silêncio, ele se virou e disse para eles voltarem para casa, o que Rudels apenas respondeu sim com a cabeça. Antes de voltarem para casa, o grupo entregou o corpo de Pax para os rebeldes, e esses mesmos rebeldes se aproveitaram para mostrar o corpo dele para declarar que o 11º príncipe era oficialmente o novo rei de Shirone, o que fez o grupo pensar de que Jade claramente só estava se aproveitando para conseguir poder. Mas isso já não importava mais, e depois de Zanoba mais uma vez se perguntar onde ele errou, eles voltaram para Sharia. Depois de se reunirem com Ginger e voltarem para Sharia, Rudels e Zanoba acabam indo até Orsted para poder reportar a falha na missão de manter Pax vivo. Ao entrarem na sala, eles se deparam com Orsted com um capacete que cobria toda sua cabeça. Isso parecia estar minimizando um pouco da sua maldição. Então, com muito medo da reação de seu chefe, Rudels conta tudo o que aconteceu em Shirone. Ao escutar aquilo,
Orsted revela de que o rei do reino do Rei Dragão era um dos discípulos de Hitogami, junto de Jade, que também era um discípulo. Orsted deu um jeito no rei, mas deveria ter ido para Shirone imediatamente para matar Jade também. Mas ele acabou deixando tudo nas mãos de Rudeus. Rudeus até pergunta se ninguém poderia substituir Pax, mas Orsted responde de que não era possível. Ele então explica de que o motivo de Pax precisar viver era porque o interesse de Orsted estava na pessoa que nasceria no país que Pax construiria. Depois que Shirone virasse uma república ao comando de Pax, um homem que antes havia sido comerciante de escravos ganharia destaque, um homem chamado Bolt Macedonius. Pax nomearia este homem para uma posição importante. Bolt em si não desempenhava um papel nos planos do Deus Dragão, porém, um dos seus descendentes daria a luz ao deus demônio Laplace. E agora que Pax estava morto, ele não fazia a mínima ideia onde Laplace nasceria. Para chegar a Hitogami, Orsted precisa primeiro matar Laplace, que depois de reencarnar, ficaria por um tempo escondido antes de reunir seus companheiros e começar uma guerra, que aconteceria daqui a 80 anos. E é nessa guerra que Orsted precisaria matar Laplace, e logo em seguida, ele enfrentaria Hitogami. Se ele não conseguisse enfrentar Hitogami, seu loop reiniciaria. Ou seja, a missão e também a tentativa de Orsted de derrotar Hitogami tinha sido destruída. Esse loop era um fracasso. Ao escutar a palavra fracasso, Rudeus já começou a pensar que sua vida estava acabada. Mas foi nesse momento que Zanoba, que estava quieto até agora, se meteu na conversa. Ele diz que ainda é precipitado dizer que foi um fracasso. Se uma guerra está por vir e eles deveriam acabar com Laplace e seus seguidores, então isso significa que eles deveriam começar a preparar suas próprias forças para combatê-los. Como Orsted tinha sua maldição, Zanoba sugere que eles mesmos vão atrás de aliados. Só que ao invés de focarem suas forças em números, eles focariam suas forças em qualidade. Recrutar pessoas fortes o suficiente para encarar Laplace. E enquanto fazia essa sugestão, Zanoba colocou suas mãos e sua testa no chão e começou a implorar para se tornar o subordinado de Orsted. Isso porque Hitogami foi o responsável pela morte de seu irmão, e por isso ele queria a vingança. Orsted, que ficou quieto escutando tudo, acabou aceitando a sugestão de Zanoba e também diz que ele começará a receber as ordens de Rudeus, e diz que a partir de agora eles irão se focar em conseguir aliados valiosos. Depois desse novo objetivo decidido, Rudeus e Zanoba saíram do local. Ao chegarem na casa dos Greirates, Rudeus acaba tendo uma surpresa. Ele descobre que, diferente do que ele pensava, o seu filho com eles acabou nascendo antes dele retornar. Isso porque a primeira coisa que ele viu foi eles treinando com a espada com sua barriga inchada tendo sumido. Já Zanoba acabou tendo uma reunião emocionante com Julie, que caiu em lágrimas de alegria ao ver o seu mestre de volta. Depois desse encontro, Zanoba foi embora junto de sua aprendiz. Já Rudeus entrou na casa para encontrar o seu novo filho, que eles acabou se encarregando de dar um nome para ele. E o nome da criança era Ars. E só de escutar esse nome, acho que uma galera por aí não tem uma boa lembrança com esse moleque. Mas vamos deixar isso de lado. Enquanto pegava o seu novo filho no colo, Rudeus acaba percebendo o quanto ele estava sempre dependendo de Orsted, quase como se ele fosse sempre o salvador da pátria. E é exatamente por isso que a partir daquele momento ele precisava começar a se apoiar menos em seu chefe. Por esse exato motivo, ele acabou contando tudo sobre Hitogami para sua família, e contou com a ajuda dela. Depois disso, ele começou a traçar um novo caminho. Com isso, nós terminamos o volume 19. Definitivamente, ele compensa bastante o volume anterior. Mas enfim, o que vocês estão achando desse volume e do desenvolvimento do Zanoba e do Pax? Comentem aí, porque eu vou querer saber. O próximo resumo, como sempre, vai sair semana que vem. Então, como eu pedi antes, se vocês puderem, por favor, usem a ferramenta do Valeu Demais, doando qualquer valor que vocês puderem. Hypem esse vídeo porque vai ajudar bastante. Também deixem o seu like e se inscrevam no canal. Então, com isso, até o próximo vídeo.